Quais são as habilidades que agora estão sendo mais demandadas pelas empresas depois da pandemia? Houve uma reestruturação na forma como elas estão observando aquilo que elas querem dos seus funcionários, dos seus candidatos. E esse momento da pandemia acabou repriorizando algumas habilidades. Você quer saber quais são essas habilidades e o que você precisa fazer para adquirir essas habilidades? Então fica comigo que eu vou te mostrar um pouco, vou te falar um pouco sobre isso. Antes eu quero te mostrar uma pesquisa que saiu, onde a gente tem um retrato bem interessante do que as empresas estão procurando nessa depois da pandemia. Dá uma olhada só nisso daqui. Olha, aqui tem um gráfico onde a gente pode ver quais são essas habilidades que estão sendo mais procuradas. Por exemplo, aqui a maior habilidade que passou a ser valorizada pelos empregadores por causa da pandemia é a adaptabilidade, né? Ou seja, a capacidade de se adaptar. 40% das empresas priorizaram essa como a principal habilidade que está sendo procurada daqui para frente. Em segundo lugar, a resiliência, com 20%, e em terceiro lugar, a flexibilidade. Então, adaptabilidade, resiliência e flexibilidade. Essas são aquelas habilidades que passaram a ter uma importância muito grande agora a partir da pandemia, segundo pesquisas recentes aqui do mercado. O que significa isso e como é que você pode aprender com esse resultado? Significa que, de uma forma geral, né, ou seja, as empresas estão querendo pessoas que conseguem ser flexíveis à mudança. Flexibilidade, adaptabilidade e resiliência, de alguma forma elas apontam para isso. Por quê? Porque a gente acabou de ter uma mudança muito grande, onde mudou-se a forma de trabalhar, onde se mudou a forma de se relacionar, onde mudou-se a forma de cobrar dos funcionários, uma forma de eficiência na produção, enfim, o uso de novas tecnologias mudou muito rápido, de uma hora para outra. Quem conseguiu se adaptar está vivo até hoje. Quem não conseguiu se adaptar saiu do mercado, tristemente, uma realidade muito triste. Muitas empresas fecharam porque não conseguiram, por exemplo, digitalizar os seus processos, passar para vender por meios digitais, não conseguiram criar processos de entrega rapidamente e não conseguiram ficar tanto tempo fechados sem fazer essas mudanças nos seus processos, nos seus produtos, na forma como eles atendiam o cliente. Então, é preciso que os novos funcionários e todos nós daqui para frente, a gente tenha essa capacidade de se adaptar e de ser flexível para isso. Outra coisa que é importante saber é, se isso é o mais procurado, o que é que está em baixa? Qual é o outro lado dessa moeda? O outro lado dessa moeda é aquela atitude de resistência à mudança. Aquela atitude de tem que ser do meu jeito, eu faço isso há muito tempo. Eu já aprendi desse jeito, sempre deu certo assim. Esse tipo de atitude, de mentalidade, ele passa a ter uma desvalorização muito grande. E a rigidez, de uma forma geral. É o que a gente chama de mentalidade fixa. Ou seja, eu sou desse jeito, eu não posso mudar de um jeito ou de outro. E isso atrapalha. E uma outra coisa que veio à tona com isso, que para mim é um dos principais riscos de qualquer carreira atualmente, é o risco de você viver no piloto automático. Quem vive no piloto automático, quem está conduzindo a sua carreira no piloto automático, corre então sérios problemas daqui para frente, porque quando a gente está num piloto automático, e o que é um piloto automático? É você viver um certo tipo de trabalho, de rotinas no trabalho principalmente, que nós estamos falando aqui, onde você já se acostumou, você já tem o domínio, você já tem o controle daquela situação, você já está fazendo há muito tempo a mesma coisa, do mesmo jeito, e você não tem mudanças. Então você começa a automatizar
as rotinas. E isso é um perigo muito grande para qualquer carreira, para qualquer pessoa atualmente. E qual é o problema disso? O problema é que geralmente a gente está no piloto automático, a gente está numa situação muito boa, muito confortável. Então você está há muitos anos fazendo o trabalho daquele jeito, você se transformou na pessoa que tem maior conhecimento daquela técnica, daquele segmento, daquele setor, daquela ferramenta, daquele conhecimento. Você é a pessoa consultada por todos na sua empresa, você é uma referência naquilo que você faz e você está assim por muito tempo. Então, tá tudo ótimo, por que mudar? O problema é que não só agora na pandemia, mas de uma forma geral, as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. E então, se você está há muito tempo no piloto automático, significa dizer muito tempo sem aprender algo novo, sem um desafio real, concreto, onde você é desafiado a mudar uma forma de trabalhar. Se você está muito tempo fazendo tudo do mesmo jeito, há grandes chances de você estar vivendo numa bolha. Ou a sua empresa está numa bolha, ou você está numa bolha, e você pode estar ficando desatualizado sem perceber. E essa pandemia, ela acelerou esse processo. As bolhas estouraram em muitas situações. Mas pode ser que algumas pessoas ainda estejam vivendo assim, conseguiram se adaptar para continuar sem mudar. E infelizmente ou felizmente, esse mundo não funciona mais assim. Eu estava me lembrando de um tempo atrás, eu não sei se você se recorda, quando o então presidente da República do Brasil, o presidente Temer, foi fazer um discurso no Dia Internacional da Mulher. Veja, ele é um presidente, esqueça a parte política, eu não quero entrar na questão política, eu quero mostrar para você como é viver numa bolha. E eu estou usando esse exemplo porque ele é público e logo logo você pode lembrar dele e se identificar com ele. O presidente então foi fazer um discurso sobre o Dia Internacional da Mulher. E nesse momento ele estava diante de uma plateia, ele estava diante de vários políticos e, obviamente, diante do Brasil inteiro. Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Não é? Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher, pelo orçamento doméstico maior ou menor. Então, no Dia Internacional da Mulher, no século XXI, quando a mulher conseguiu uma série de benefícios em tantos campos da atuação, da vida social, ele ressaltou a dona de casa, a responsável pela educação dos filhos, e ele queria fazer uma associação com a economia. Ele disse que a participação da economia na mulher era muito importante porque ela sabia melhor do que ninguém o preço do supermercado. E obviamente que esse discurso foi falado no mundo inteiro, foi considerado machista, foi considerado atrasado, retrógrado. Então, foi um desastre. Agora, é interessante porque 30 anos atrás, 32 anos para ser mais... 35 anos, se não me engano, para ser mais exato, essa mesma pessoa, esse mesmo político foi o responsável pela criação da primeira delegacia da mulher no estado de São Paulo, quando ele foi secretário de Segurança de São Paulo. Olha só, em 1985 ele criou a primeira, foi um pioneiro na criação da Delegacia da Mulher. Em 2017 ele estava dizendo no Dia Internacional da Mulher que os maiores feitos da mulher era saber quanto custava as compras da casa, e isso era importante para a economia do país, e que era dela a responsabilidade de educação dos filhos e não do pai, e por isso então elas deviam ser, enfim, exaltadas e sei lá, congratuladas então por esse dia.
O que aconteceu nesses 32 anos? Bom, muita coisa aconteceu, mas o fato é que o presidente na época, então, ele não atualizou os conceitos dele sobre qual é o papel da mulher, qual é o que a mulher significa hoje, como é que ela atua na sociedade atual, quais são os benefícios, qual é a participação da mulher na sociedade contemporânea. Ele ficou parado no tempo. Se esse discurso fosse feito lá em 1950, ele seria colocado nas alturas. Mas hoje já não tem mais esse peso. Pelo contrário, ele foi muito criticado. Eu suspeito que o que aconteceu é que durante esses anos, à medida em que os anos foram passando, ele começou a conviver com pessoas da mesma forma de pensar, a maioria homens, a maioria políticos, a maioria da mesma idade, e ele foi perdendo contato com o que estava acontecendo em volta dele. Então ele achava, na melhor das boas intenções, porque ninguém vai fazer isso em público, ninguém vai falar mal no Dia Internacional da Mulher, você vai tentar fazer o melhor discurso que você pode. Então foi de boa fé, foi muito bem intencionado, mas ele não tinha ideia do quanto ele estava completamente equivocado sobre a realidade em sua volta. Ele estava vivendo numa bolha, ele descobriu isso da pior forma possível. Então, esse exemplo que virou público e ficou, infelizmente, o mundo todo falou sobre isso, é um exemplo para a gente entender o que significa andar no piloto automático e permanecer numa bolha. E quando a gente faz isso, a gente não se adapta de forma como deve se adaptar às mudanças. A gente não é flexível diante das mudanças. Muito menos a gente cria resiliência quando a mudança acontece. Então, se essa é a nova demanda, a nova prioridade do mercado pós-pandemia, como é que você pode começar a desenvolver essas habilidades? Como é que você pode, de alguma forma, fazer com que essas habilidades tão demandadas façam parte da sua história, da sua vida profissional, e você não esteja nem no piloto automático e nem dentro de uma bolha ficando atualizado para que você possa sobreviver? A primeira coisa que eu gostaria então de dizer é que você precisa desenvolver a mentalidade de aprendiz. Isso, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, parece uma coisa trivial e óbvia, mas aprendiz é aquela pessoa que tem a noção de que ela não entende de tudo, de que ela não sabe tudo. Mas não apenas racionalmente. Eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que é uma pessoa que conhece tudo. Todo mundo, se perguntado, vai dizer, bom, né, teoricamente ninguém sabe nada. Mas o ponto é, se você vive essa mentalidade de aprendiz, e o aprendiz é aquela pessoa que é capaz de dizer, eu não sei, isso eu não conheço, isso eu vou ter que pesquisar, isso eu vou ter que estudar. Essa mentalidade de quem admite que não sabe, que eu não sei aquilo, eu não sei o que eu sei completamente, essa mentalidade é a primeira coisa que é a primeira forma que a gente tem de desenvolver a habilidade de flexibilidade, adaptabilidade e resiliência. Então aprenda a dizer eu não sei, ao invés de dar pitaco em tudo, ter opinião formada sobre tudo, como dizia o Raul Seixas. Esse tipo de atitude ele não está mais adequado ao momento atual. Esse jeito de ser, onde você simplesmente abre a boca para falar sobre qualquer assunto, de qualquer área, sobre qualquer disciplina, apenas emitindo um achismo muito fácil, que é o que está aí nas redes sociais, onde todo mundo virou comentarista, onde todo mundo virou especialista, onde todo mundo tem algo para dizer. Não entre nesse jogo. Aprenda a ficar calado, a estudar, ou então a dizer, eu não sei, quando você não tem certeza do que você tem para dizer. Então, isso vai te ajudar. Segunda coisa, muito conectado
a mentalidade de aprendiz, está o desenvolvimento da capacidade de ouvir ativamente. É quando você estiver diante de uma outra pessoa, numa reunião, no trabalho, na verdade em qualquer lugar da vida, mas nós estamos aqui dando ênfase ao trabalho, quando você estiver diante de uma outra pessoa que estiver falando alguma coisa, perceba se na sua mente você não está já preparando uma resposta para aquilo que você está ouvindo, de forma a que o seu argumento ganhe do argumento de quem está falando alguma coisa para você. Se você está nesse modo, ou seja, você não está escutando o que a outra pessoa está dizendo, você está, na verdade, construindo o seu próprio argumento, você está se escutando, certamente você não desenvolveu esse ouvido ativo, essa capacidade de ouvir outros estilos de vida, de ouvir outras maneiras de pensar. Até porque tem a ver com curiosidade isso. Então, fazer perguntas, diminuir o julgamento imediato, já estar preparado e armado para dizer eu discordo. Então, mesmo que você discorde, mesmo que seja uma pessoa que de antemão você saiba que tem pensamentos diferentes do seu, a capacidade de ouvir vai te dar condições para que você veja a situação de modos diferenciados e assim você esteja mais flexível a mudar. Porque se você não está aberto a ouvir, qual é o sentido que tem você continuar conversando? Se o seu único jogo é o jogo do convencimento, é o jogo de ganhar a discussão, não tem sentido essa conversa que você está tendo. E você não está disposto a rever algum ponto de vista. Então, você continua naquele modo da rigidez. E certamente você não está desenvolvendo as habilidades da flexibilidade e da adaptabilidade. Terceira coisa, treine essas mudanças de adaptação em pequenas coisas diárias. É claro que no caso da pandemia isso nos pegou de repente, embora a gente soubesse que a pandemia estava vindo e que os impactos iam ser grandes, só depois que a gente começou a viver, só depois que a gente começou a experimentar os efeitos de tudo que mudou na nossa vida desde então, é que a gente viu que a gente precisava se adaptar, senão a gente ia sofrer consequências. Mas não precisa que seja só durante uma pandemia que a gente aprenda essas habilidades. Você pode introduzir pequenas mudanças. E aí você vai escolher. Às vezes é simplesmente fazer o percurso de carro do trabalho para casa num lugar diferente. Ou mudar a sua rota de caminhada quando você faz exercício diário. Ou ir a lugares diferentes, ou falar com outros tipos de pessoas que você não está acostumado dentro da empresa, dentro do seu grupo. Como eu disse anteriormente, sair da bolha. Né? E como eu disse em outro vídeo, você lutar, na verdade não é lutar, você ir contra o algoritmo, ao invés de você só receber as informações que o algoritmo das redes te impõe, como o próximo vídeo, a próximo texto, a próxima imagem, você decidir fazer uma mudança bem diferente daquilo que você está acostumado. Mas, de forma geral, o que eu quero dizer é introduzir pequenas experiências diárias que são diferentes. Começar a treinar a flexibilidade. O que você pode fazer hoje que já é uma flexibilidade, uma adaptação diferente do que você está acostumado a fazer. Assim, você começa a programar o seu cérebro para não ficar tão rígido como ele pode ficar se você não mudar. E, por último, uma dica é o que eu chamo de aceitar a vida sem manual. Eu não sei se você já percebeu, mas provavelmente você já teve vários modelos de celular e várias versões de celular. A pergunta que eu te faço é: algum deles veio com algum manual de como você usar as centenas de funcionalidades que estão nele? Algum deles veio com um manual dizendo todas as formas que você tinha de usar a câmera, com os recursos e as configurações? Não. Não veio com nenhum manual de 500 páginas de como você fazer para usar essa câmera.
Isso não foi sempre assim. 20 anos atrás, 30 anos atrás, os manuais eram coisas bem grossas assim, e enfim, com muitas páginas onde a gente poderia ler para entender como usar aquilo. O que mudou? O que mudou? O que mudou foi que agora a forma como o mundo age, como o mundo, principalmente do trabalho, está esperando que a gente aprenda, embora a gente possa ler e estudar, e na verdade devemos fazer isso, mas existe um componente muito grande de aprender fazendo. Então você compra o seu celular e você sai usando, você sai batendo foto, e você vai aprendendo como fazer enquanto você usa. Ou você mesmo começa a desenvolver o seu processo de aprendizado, seja por um vídeo no YouTube, seja por um colega e um amigo que sabe ajudar você a usar, mas usando. Muita gente faz curso de como usar o celular e não tem nenhum problema com isso. A gente deve continuar estudando e deve continuar criando boas teorias para as nossas práticas. Mas o que eu quero ressaltar é que daqui em diante a vida não tem manual. Não espere as regras todas certinhas de como que as coisas vão acontecer, de como que deve ser o próximo passo. Essa é uma mentalidade que tem a ver com muito tempo atrás. E se você tem a minha idade daqui para frente, né, se você já pensou dos 50, dos 45, sei lá, para cima, enfim, de forma geral, você que teve uma vida muito grande ainda antes do digital, você vai ter essa dificuldade. E tá tudo bem. O importante é que você se dê conta de que daqui para frente é preciso se acostumar com esse mundo que você aprende fazendo. Então, rapidamente voltando aqui, como desenvolver a competência da adaptabilidade, da flexibilidade e da resiliência, embora a resiliência tenha um pouquinho de diferença. Então, primeiro, aprendendo a desenvolver a mentalidade de aprendiz. Aprenda a dizer não sei. Segundo, desenvolva a arte de escutar ativamente. Faça perguntas, tente compreender melhor o que o outro realmente está querendo dizer. Isso é uma arte que deve ser aprendida, isso não é natural no mundo de hoje. Terceiro, treine a flexibilidade e a adaptação com pequenas mudanças na sua experiência diária. Não espere uma nova pandemia para poder aprender a mudar tudo que você já sabe. E em quarto lugar, em quarto lugar, aceite a vida sem manual e entenda que você vai aprender muitas das coisas fazendo, se jogando, que não vai ter como dominar completamente as técnicas antes de colocá-la em execução. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, ajuda muito ao canal se você der um like, se você se inscrever nesse canal, você vai estar dizendo para a plataforma que esse vídeo deve ser visto por outras pessoas. Eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Até mais.